O reinado de Salomão, esta é a lição número 10 da classe de adolescentes. A mensagem: escutarei com atenção as orações que foram feitas neste templo, pois é o templo que escolhi e preparei e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículos 15 e 16. Vamos descobrir. Salomão foi um rei de sucessos, porém, mesmo assim, decidiu desobedecer ao Senhor, casar-se com muitas mulheres, erguer altares a outros deuses e curvar-se a eles. Vamos aprender com a história do rei Salomão? Salomão é uma daquelas pessoas, aqueles personagens bíblicos muito interessantes e importantes. Ter sucesso. O que é ter sucesso? Ter sucesso é ter fama, ser bem conhecido. A pessoa, ter sucesso é algo que muitas pessoas procuram hoje, ter sucesso, ser uma pessoa de sucesso. Entretanto, nós devemos, antes de ser uma pessoa de sucesso, nós devemos nos preocupar em ser uma pessoa de valor. E por que isso? Porque há muitas pessoas que têm sucesso, mas não têm valor. Não tem nenhuma relevância para aquilo que ele faz. E quando uma pessoa está no sucesso, por exemplo, no sentido nosso, de cristão, um cristão muito conhecido, um pastor renomado no país inteiro, ou um grupo, um conjunto, um cantor, uma cantora, que seguem uma carreira cristã, e é uma carreira de sucesso, a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer é reconhecer que é Deus quem permite esse sucesso. E por conta disso jamais deve desobedecer ao Senhor, uma vez que o Senhor, se quiser, pode fechar todas as portas para essa pessoa, e essa pessoa hoje, que é uma pessoa de sucesso, amanhã pode ser uma pessoa completamente fracassada. Então, o sucesso, muitas pessoas deixam o sucesso subir a cabeça, e não foi diferente com Salomão. Salomão, ele começou fazendo isso, desobedecendo ao Senhor. Aí ele começou a casar-se com muitas mulheres, o que já não é correto, e mais do que isso, ele casou com mulheres estrangeiras, e por conta disso, essas mulheres estrangeiras serviam a outros deuses. Então, o que ele fez? Ele foi lá para se fazer de bom moço, vamos assim dizer. Ele criou altares para os deuses dessas mulheres e, pior, se curvou diante deles. Então veja que mesmo uma pessoa de sucesso, no início de sucesso, precisa ter muito cuidado para não cair nas artimanhas do adversário, não cair na lábia das mulheres, por exemplo, nesse sentido que se for homem, se você for um homem, cuidado com o que você ouve das mulheres, e você que é uma menina, cuidado com aquilo que você ouve. Então não se deixe levar pela essa questão do sucesso, não deixa isso. A pessoa, principalmente as meninas nesse sentido, não que o homem não queira, mas principalmente as meninas, vai lá para as suas redes sociais e posta fotos para ter likes e mais likes. Não é que isso é ruim, é bom. Ter like é bom, inclusive aproveita e deixa o like nesse vídeo aí. É bom ter like, não é ruim, é bom. Entretanto, quando a pessoa começa a fazer as coisas só para obter isso, ele faz qualquer coisa para ter isso, para ter o like. Então ele começa, principalmente a menina, começa a colocar fotos inadequadas, começa a mostrar muito o corpo, aí começa a perder o valor, começa a ter muito sucesso, todo mundo vai querer ver uma adolescente, principalmente, com roupas inapropriadas, com roupas curtas, vamos assim dizer, mostrar o corpo, vai ter muito sucesso, mas o valor vai lá embaixo. Então, é necessário que nós venhamos, isso também serve para os homens, há também homens que também são assim, precisa ter muito cuidado com esse negócio. Então, não deixe o sucesso subir a sua cabeça. Se você tem lá suas redes sociais com milhões de seguidores, é uma bênção. Você pode usar suas redes sociais para evangelizar também. Agora, não permita de maneira nenhuma que o teu sucesso suba a cabeça e você venha desobedecer ao Senhor. Hora de aprender. Quem foi Salomão? O rei pediu sabedoria para poder governar o povo com justiça e saber discernir entre o bem e o mal.
Deus se agradou tanto do pedido de Salomão que prometeu dar ao rei não só sabedoria, como também riquezas e honras, como a ninguém dera antes. Eu sempre comento aqui, e vou comentar mais uma vez, como está falando sobre o reinado de Salomão, é muito normal, é muito natural as pessoas dizerem que Salomão foi o terceiro rei de Israel. Isso não é verdade. Eu vou lembrar a você que o primeiro rei de Israel foi Saul, o segundo foi Isbosete, o terceiro foi Davi e o quarto foi Salomão. Salomão não foi o terceiro rei de Israel, ele foi o quarto. Veja que Salomão ele teve um reinado muito bom, marcado por um período de paz. Quem não quer um governador, um governante, um presidente da república aqui para nós, para todo o Brasil é o presidente da república, um presidente que presida com paz, que mantém o país numa paz extraordinária. Quem não quer um presidente desse? Eu quero querer ter uns 3 desse. Então, o reinado de Salomão foi um reinado assim. Inclusive o nome significa paz, o nome Salomão significa paz ou pacífico. Então veja que muitas pessoas procuram situações, governantes e tal, e nós somos obrigados a votar neles, Entretanto, quando temos um governante que governa com temor ao Senhor e buscando a paz em fazer alianças, boas alianças com pessoas de paz também, a coisa começa a crescer. Existe uma questão muito estranha nessa guerra entre Rússia e a Ucrânia. Primeiro, é bom deixar claro que a Rússia está completamente equivocada na sua invasão ao território da Ucrânia. A Ucrânia não está apenas se defendendo, foi de uma covardia tamanha o Vladimir Putin ter invadido a Ucrânia. Não dá nem para comentar, porque realmente a Rússia está muito equivocada. Eu particularmente sempre tive muito respeito pelo povo da Rússia, mas eu tenho que dar a mão à palmatória e dizer que realmente a Rússia está muito equivocada, O presidente da Rússia, está muito equivocado nesse sentido. E por que ele está errado de invadir a Ucrânia? Primeiro, que é um país independente, Nós não estamos aqui para fazer guerra com ninguém. E segundo, se ele tivesse feito uma aliança com a Ucrânia, uma aliança de paz, ele teria muito mais êxito. Por quê? Porque a guerra demanda muito valor financeiro. Mísseis são caríssimos, custam milhões de dólares. Isso só falando somente no armamento. O combustível para todos os tanques de guerra, entre tanta coisa, são milhões, milhões e milhões de dólares de prejuízo para quem ataca, no caso a Rússia. Além disso, vem as sanções dos outros países que fazem com que a Rússia perca muita transação financeira. Então são milhões, milhões e milhões de dólares, já chegou na casa aí dos bilhões. Só uma transação da Rússia que ela não pode fazer tem em torno de 600 bilhões de dólares que ela não pode mexer. Então por quê? Devido às sanções bancárias. Então a guerra da Rússia contra a Ucrânia é de uma estupidez enorme, gigantesca, não tem nem como medir, eu não consigo nem medir, não acho palavras adequadas para medir a burrice do presidente da Rússia. Se ele tivesse feito uma aliança de paz, primeiro que ele não teria nenhum problema desses, nenhuma sanção, e ele poderia muito bem governar a Ucrânia pela paz, de uma forma sem lançar um míssil, sem atirar em ninguém, sem matar ninguém. Eu estou falando sobre a questão da Rússia, olha que eu nem estou falando das pessoas que morreram na guerra, dos prejuízos causados à Ucrânia. Então são milhões e milhões, bilhões e bilhões de dólares envolvidos que ambas as partes perderam. Então veja que a importância de um governante. Se a Rússia fosse agora governada por um homem, ou uma mulher, não sei nem se lá tem mulher para a presidência, mas se fosse o caso, se fosse um governante que estava debaixo da paz, procurando alianças, boas alianças de pessoas de paz, nada disso teria acontecido, pouparíamos dezenas de centenas de vidas, bilhões e bilhões de dólares de prejuízo que não aconteceriam. Olha que tranquilidade. E isto era a ideia de Salomão. Salomão foi assim, ele não fazia a guerra, ele fazia a paz, ele criava a paz, ele era um bom ambiente. Então, muitas vezes,
E por conta dessa aliança ele acabava dominando a nação. Porque como naquela circunstância o exército de Salomão era muito maior, então aquele país, vamos assim dizer, né, aquela nação, acabava assim, ó, não dá para a gente ir para cima de Salomão não, que olha, o exército dele é forte, então vamos ficar aqui na boa mesmo, na paz, vamos ficar tranquilo. E ele acabava, né, Salomão dominava esse país, nessa nação, e acabava essa nação pagando imposto para o rei Salomão. Então veja como Salomão ganhava todo mundo na boa, na paz. Então quantas vezes ele fazia isso? E por que ele fazia isso? Por causa de uma questão interessante. Quando ele teve a oportunidade de pedir qualquer coisa para Deus em um sonho, ele pediu sabedoria para poder governar o povo. E é isso que no caso no nosso país, né, o presidente da república, outros países são primeiro-ministro, outros são reis e rainhas, precisa ter sabedoria da parte de Deus para governar o povo, para não fazer bobagens, porque uma atitude errada de um governante põe todo um trabalho a perder e pessoas são prejudicadas de modo espantoso, né, grandioso, por conta de uma canetada, né? Então, vê aqui a questão de Salomão, que Salomão, nesse sentido, ele foi um grande rei, né? Foi muito bom rei. A realização de um grande projeto. Salomão, no 4º ano de seu reinado, iniciou a construção do templo. Ele prezou pela excelência, empenhou-se na obra e caprichou em cada detalhe. O templo foi feito de acordo com todos os padrões estabelecidos e com materiais de excelente qualidade. Esta obra demorou 7 anos para ficar pronta. Mas olha os detalhes. Salomão foi para excelência, ele prezou pela excelência, fazer um serviço, né, fazer um trabalho com excelência. E nós também, da mesma forma, tanto no nosso trabalho cotidiano, quanto lá na escola, né, na sua escola, na sua faculdade, né, ou em outro lugar, né, na igreja, nós precisamos sempre prezar pela excelência, fazer de acordo com a vontade de Deus. Se Deus me deu isto para fazer, eu vou colocar todo o meu empenho aqui, toda a minha força aqui, toda a minha dedicação, todo o meu amor aqui, e vou fazer algo com excelência, usando materiais de primeira qualidade. Vou fazer algo para Deus que realmente mostre o meu capricho para com a obra do Senhor. Então, nesse sentido, Salomão fez um grande projeto que foi o templo. Ele teve essa questão da excelência, fez coisas de primeira qualidade. Veja também que ele levou a aliança para o templo. A aliança, a Arca da Aliança, é algo muito interessante, porque a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Ou seja, se a Arca da Aliança está aqui, então a presença de Deus está aqui. Essa é a dinâmica. Então, o que Salomão fez? Ele pegou esta Arca da Aliança e levou para onde? Para o templo. Para quê? Porque não adiantava ele fazer um trabalho com excelência, com materiais de primeira qualidade, um templo completamente luxuoso para a época, mas se não tiver a presença de Deus, de que vale? Nada. Não vale nada, é só um templo bonito, não passa disso. O importante no templo é o que? É a presença. É claro que nós vamos prezar pela excelência, mas numa situação de uma pessoa, por exemplo, numa igreja pequena, que não tem recursos, está começando a fazer um templo com dificuldades, é claro que haverá muitas coisas que não poderão ser feitas, mas o importante é a presença. Então, o que Salomão fez? Como Salomão podia fazer um trabalho de excelência, ele fez o trabalho de excelência com capricho e ao mesmo tempo, né, isso a parte material. E qual é a parte espiritual? Levar a Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto, né, a Arca do Senhor, todas essas três é a mesma arca. Para quê? Para trazer a presença de Deus para o templo. Então, o que isso traz para nós? Quando eu vou à igreja, né, ao templo, eu preciso levar a presença de Deus comigo. Como é que eu faço isso? Tendo um concerto diante do Senhor, tendo uma comunhão com o Senhor, porque se eu estou em comunhão com o Senhor, quando eu dobro meu joelho para orar, depois que eu acabo de orar, o Senhor, a glória do Senhor enche a casa. Essa é a dinâmica lá, segundo Reis, né, 7:1. Então nós devemos ter sempre esta perspectiva, ou melhor, segundo Crônicas 7:1. Então nós devemos ter muito essa questão de trazer a presença do lugar, a presença de Deus para o
templo. Então Salomão também ofereceu sacrifícios e orou ao Senhor. Então veja que aqui foi um conjunto da obra, né? Ele colocou no seu coração um grande projeto, ele fez com excelência, ele levou 7 anos para fazer o templo, ou seja, ele deu continuidade, apesar das dificuldades do tempo, né, que demorou 7 anos, mas ele permaneceu firme. Veio aqui também a questão de levar a Arca da Aliança para o templo, né, e finalmente, depois disso, ele ofereceu um sacrifício e depois orou ao Senhor. Então veja que foi uma dinâmica que ele fez para que a presença do Senhor fosse notória naquele lugar, e nós devemos fazer da mesma maneira. Um majestoso início, mas um final complicado. Além de erguer esses altares, Salomão também se curvou e adorou aos outros deuses de suas mulheres. A idolatria é algo que afronta a Deus diretamente. Há um tempo atrás, eu tenho um amigo que mora na Paraíba atualmente, e ele, certa vez, ele me pediu para gravar para ele um filme um filme que ia passar, e é de uma pessoa muito conhecida, que é o cantor Elvis Presley. Ele gostava muito do cantor, pediu: grava para mim. Eu falei: gravo. Aí tu vai, como é que tu grava? Grava em videocassete, né? Certamente você nunca deve ter ouvido falar disso. Peguei o videocassete, peguei a fita cassete, ou melhor, a fita de VHS, e fui gravar o filme para ele. Como eu estava gravando, eu tinha que assistir o filme para poder, na hora dos comerciais, eu parar o filme e tal. E fui vendo. Teve uma hora, e o Elvis Presley, ele é desviado, me parece, da Assembleia. E o que acontece? Lá pelas tantas, eu vi ele se curvando diante de uma estátua. Aquilo me partiu o coração no meio. Eu falei: não é possível que uma pessoa que conhece a palavra fez isso. Porque Elvis já tinha morrido, claro, né? Elvis parece que morreu em agosto de 77. E eu fiquei meditando: por que uma pessoa que conhece a palavra, sabe da existência de Deus, sabe que é algo que aborrece a Deus? Está aqui no livro de Êxodo, aqui só para te dar uma referência assim, bem contundente, bem firme do que eu estou dizendo. Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Eu vou falar do princípio. Versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha Deus mostrando que Ele é o Senhor que tirou da servidão, tirou da vida do Egito, que é uma vida de sofrimento. Aí vem o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Veja como é importante para Deus essa questão da idolatria, da pessoa não ser idólatra, de não se curvar diante de outro Deus, porque isso traz a ira de Deus. Então, quando alguém está diante de uma estátua, por exemplo, se curvando diante de outra estátua, né, de uma estátua, que seja lá qual for, isso aborrece a Deus profundamente. E foi exatamente isso que Salomão fez. Ele fez lá os altares e se curvou diante desses deuses, mesmo sabendo que existe o Deus de Israel, o Deus que deu sabedoria e riqueza para ele, né, deu sucesso, né, deu um reinado de paz, de boas alianças, de pessoas que vinham de outros estados, de outras nações, para ouvir a sabedoria de Salomão. Agora esse mesmo homem, que outrora tinha tudo isso, agora está se curvando diante de uma estátua. Veja como isso não faz sentido. É algo terrível. Isso aborrece a Deus, afronta a Deus. O pecado da idolatria irrita ao Senhor, traz do Senhor a ira, o Senhor fica irado. E o Brasil, por exemplo, é um país extremamente idólatra nesse sentido, né, de ter outros deuses aqui no Brasil. Né? A Índia, então, é o pior deles, né? Não dá nem para catalogar quantos deuses tem lá pela Índia. Lá até rato lá é Deus, né? Rato, barata, vaca, só o sangue do cordeiro lá, tudo é deuses. Então eles se curvam diante dessas coisas e são coisas terríveis, tenebrosas, né, de pessoas que se curvam diante de estátuas, diante de outras coisas, né, ou de imagens de modo geral, né, tem outros deuses diante do Senhor. Então isso afronta Deus. Agora você vê, como é que pode, mais uma vez eu preciso me questionar sobre isso, como pode uma pessoa conhece ao Senhor, sabe da existência de Deus e agora se curva diante de outro Deus? Ou seja, a idolatria, quando uma pessoa se curva diante de outro Deus, mostra para Deus Todo-Poderoso o seguinte:
eu não te reconheço como Deus. Esta madeira aqui é o meu Deus, este gesso é o meu Deus, essa estátua de ouro aqui é o meu Deus, eu não quero nada com você. Ou seja, trata Deus como se Deus fosse morto, como se Deus não existisse. Então isso aborrece a Deus. Por quê? Porque Deus é o nosso Criador, foi Ele quem nos criou. Então é como se um filho não reconhecesse um pai e ficasse do lado do pior inimigo do pai. Essa é a dinâmica da idolatria. Então Deus se irrita com esse negócio. Conclusão. Salomão foi um rei que teve um início de reinado muito bom. Ele foi um rei sábio que governou com sabedoria. Olha que coisa boa, né? Mas a partir do momento que decidiu desobedecer ao Senhor, seu reinado declinou e sua relação com Deus também. Então aqui é importante você ver que quando nós desobedecemos ao Senhor, olha o que acontece. Veja a dinâmica. Desobedeceu ao Senhor, seu reinado declinou, né, em sua relação com Deus também. Lembra lá de Jonas, que Jonas desobedeceu? Há algo muito curioso na vida de Jonas, porque sempre quando fala de Jonas, você vai ver que ele desceu a Jope, depois ele foi para o navio e desceu para o navio, depois do navio ele desceu às profundezas. Ou seja, quando nós desobedecemos a Deus, a nossa vida só desce, só vai abaixo, né? A desobediência traz esse peso, né? Que é um peso de nós sempre descermos, né? Aí aqui descer não no sentido aqui no sentido de descer realmente de humilhação, é um descer de reprovação, de ter menos do que tinha antes. À medida que se envolvia com suas muitas esposas, ele também se curvava e adorava os deuses delas. Isso foi determinante para Salomão terminar muito mal o seu reinado. Talvez por isso o próprio Salomão tinha escrito: o fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. Nós venhamos, na nossa caminhada cristã, continuar firmes na presença do Senhor, não desobedecendo, estando sempre com o Senhor no nosso coração, né? Lembrando que mesmo se eu tiver sucesso, eu vou atribuir o meu sucesso ao Senhor. Eu não vou permitir esse sucesso subir a minha cabeça. Nós devemos ter sempre isso, que é o Senhor que nos dá tudo, né? João 15,5 nos diz que sem mim nada podereis fazer. Então, se você alcançou o sucesso na rede social ou em outro lugar, esse sucesso só veio porque Cristo te permitiu. Sem Ele você não consegue. Sem Ele eu não consigo. Nenhum de nós conseguimos nada. Então que nós venhamos a cada dia mais ter no Senhor a nossa firmeza, né? O nosso Rei, né? O Rei dos Reis. Ter no Senhor a nossa confiança. Confiar somente nele. Vamos praticar. Número 1, sabedoria. Número 2, 7 anos. Número 3, você marca assim de cima para baixo. FVV. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Que você tenha aí como exemplo o reinado de Salomão. Nesse reinado de Salomão você venha compreender que no início foi um governo de paz. Nós não precisamos fazer guerra com ninguém. Até no sentido de alcançar, como é o caso lá da Rússia e da Ucrânia, né, dominar uma nação, nós não precisamos de uma guerra, fazer uma guerra. Isso pode ser feito na democracia, né, ou melhor, na diplomacia. Né? Você vai na diplomacia, na paz, com alianças, com boas alianças, com trocas de interesses, com o mercado, né, o livre mercado. É isso que faz as coisas andarem e assim nós conseguimos fazer um reinado maior. Nós crescemos mais e assim, não fazendo guerra. Lembra que a Bíblia diz, né, que a nossa guerra não é contra o sangue, né, nem contra a carne? Então, isso também pode nos aplicar na nossa vida cotidiana. Eu não preciso fazer guerra com meu amigo, né, com meu vizinho, por exemplo. Se eu quiser comprar o terreno dele, por exemplo, eu quero crescer o meu território, o que eu faço? Eu vou fazer guerra com meu vizinho? De maneira nenhuma. Eu vou na diplomacia. Você quer vender o teu terreno? Quanto é que você quer fazer? Eu crio ali uma aliança de amizade, de paz. Se ele não quiser vender, tudo bem. Eu espero até um dia que ele queira vender. Se ele vender, eu compro para dele. Não preciso fazer guerra. Essa é a dinâmica do reinado, né? A pessoa, o chefe de Estado que realmente tem interesse em fazer as coisas a crescerem, ampliar, ele faz alianças de paz e não a guerra, como fez Vladimir Putin, presidente da Rússia, contra a Ucrânia. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno.
Tchau!